Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossas histórias. O quarto estava imerso em uma luz vermelha suave. As cortinas filtravam o pôr do sol de São Francisco, criando um ambiente quase onírico. Senti seus dedos percorrerem minhas costas enquanto eu admirava a vista da baía através da janela do hotel. Meu corpo inteiro reagia ao seu toque, cada centímetro de pele acendendo-se como pequenas chamas sob suas mãos. Catherine. Ellie sussurrou meu nome contra meu pescoço, e senti um arrepio percorrer minha espinha. Havia algo em sua voz, um misto de desejo e poder que me deixava completamente rendida. Virei-me para encará-lo, perdendo-me naqueles olhos azuis profundos. James tinha um jeito de olhar que parecia enxergar além de todas as barreiras que eu havia construído ao longo dos anos. Era como se ele pudesse ler cada pensamento, cada desejo escondido nas profundezas da minha mente. Não sei o que você fez comigo, confessei, enquanto suas mãos seguravam meu rosto com delicadeza. Nunca senti isso antes. Um sorriso enigmático surgiu em seus lábios, antes que ele os pressionasse contra os meus. O beijo começou suave, quase reverente, mas logo se transformou em algo mais profundo, mais urgente. Minhas mãos encontraram seu caminho até seu peito, sentindo o coração acelerado sob meus dedos. Naquele quarto tingido de vermelho, o mundo exterior deixou de existir. Havia apenas nós dois. Nossos corpos. Nossos desejos. Quando nos separamos, ofegantes, ele encostou sua testa na minha. Prometa que vai confiar em mim, ele pediu, sua voz baixa e intensa. Naquele momento, eu teria prometido qualquer coisa. Não sabia que aquela promessa mudaria minha vida para sempre. Nem sempre da maneira que eu esperava. Meu nome é Catherine Hayes, e até 6 meses atrás, eu levava uma vida perfeitamente comum e previsível em Chicago. Trabalhava como editora assistente em uma pequena, mas respeitada editora literária. Vivia em um apartamento aconchegante no bairro de Wicker Park, e minha maior aventura era experimentar novos sabores de café na cafeteria da esquina. Meus 30 anos haviam chegado sem grandes alardes, sem grandes romances, sem grandes traumas. Cresci em uma família de classe média no Oregon, filha de um professor universitário e uma bibliotecária. Livros sempre foram meu refúgio, minha paixão. Talvez por isso, nunca busquei intensamente o tipo de romance que povoava as páginas que eu editava diariamente. Acreditava que aquele tipo de amor avassalador, que consumia a alma e transformava vidas, existia apenas na ficção. Minha última relação havia terminado há quase 2 anos. Um namoro de 4 anos com David, um advogado tão previsível quanto eu. O fim não foi dramático, apenas uma conversa civilizada sobre como havíamos nos tornado mais amigos do que amantes. Seguimos caminhos separados com um aperto de mão e promessas vagas de manter contato que nunca cumprimos. A viagem para São Francisco não estava nos meus planos. Foi Jennifer, minha chefe, quem insistiu que eu representasse nossa editora na feira literária da Costa Oeste. Catherine, você precisa sair desse casulo, ela disse, jogando a passagem aérea na minha mesa. Além disso, aquele manuscrito sobre psicologia comportamental que você tanto gostou? O autor estará lá. Vá conhecê-lo pessoalmente. Era impossível argumentar com Jennifer, uma mulher de 50 anos que gerenciava sua vida e a de todos ao seu redor com a precisão de um relógio suíço. Assim, numa manhã de setembro, embarquei em um voo para São Francisco, carregando uma mala pequena e 0 expectativas. O hotel escolhido para os participantes do evento era o Crimson Bay, um edifício histórico renovado com vista para a baía. A decoração mesclava elementos vitorianos com toques contemporâneos, e havia algo no ambiente que parecia tirado diretamente das páginas dos romances góticos que eu tanto apreciava. Cortinas de veludo vermelho escuro, madeira envernizada e espelhos antigos criavam uma atmosfera quase teatral. Foi no bar do hotel, na primeira noite, que o vi pela primeira vez. Eu estava sentada sozinha, bebericando um martini e relendo as anotações para o painel do dia seguinte, quando senti um olhar sobre mim. Levantei os olhos e o vi do outro lado do bar, observando-me com uma intensidade desconcertante. Alto, ombros largos, cabelo escuro perfeitamente arrumado e um terno sob medida que gritava sucesso. Normalmente, eu teria desviado o olhar imediatamente. Em vez disso, sustentei seu olhar por um momento a mais que o necessário. Ele sorriu, um sorriso que não chegava completamente aos olhos, e ergueu seu copo em um brinde silencioso. Senti meu rosto esquentar e voltei minha atenção para as anotações, fingindo concentração. Minutos depois, uma voz grave interrompeu meus pensamentos. Está preparando um discurso? Olhei para cima e lá estava ele, de pé ao meu lado, ainda mais imponente de perto. De alguma forma, ele parecia fora de lugar e perfeitamente adequado ao mesmo tempo naquele ambiente de iluminação baixa e móveis antigos. Um painel, na verdade.
respondi, fechando discretamente meu caderno. Sobre tendências editoriais contemporâneas. Catherine Hayes, da Hayes & Miller Publishing, ele disse, lendo meu crachá da conferência. Sou James Blackwood. Estendeu a mão e, quando a toquei, senti um leve choque correr pelo meu braço. Sua mão era quente e seu aperto firme, seguro. Posso? Ele indicou a cadeira vazia à minha frente. Assenti, mais por educação do que por real interesse. Ou pelo menos foi o que disse a mim mesma naquele momento. Também está na conferência? Perguntei, tentando soar profissional. De certa forma, ele respondeu vagamente. Tenho interesses em várias áreas, incluindo literatura. Havia algo em sua maneira de falar, pausada e deliberada, que sugeria que cada palavra era cuidadosamente escolhida. Seus olhos, percebi então, não eram simplesmente azuis. Eram de um azul profundo, quase índigo sob a luz ambiente, emoldurados por cílios surpreendentemente longos para um homem. E que tipo de literatura lhe interessa, Sr. Blackwood? James, por favor. Ele corrigiu suavemente. Aprecio obras que exploram a psicologia humana, a linha tênue entre o bem e o mal, o que nos move, o que nos assusta. Ele fez uma pausa bebericando seu uísque. E o que nos atrai. A maneira como disse a última frase fez meu estômago dar uma pequena cambalhota. Era como se cada palavra tivesse um significado oculto, um convite implícito. Nossa conversa fluiu com uma facilidade surpreendente. Descobri que James era dono de uma galeria de arte contemporânea com sedes em Nova York e Los Angeles, que havia estudado em Oxford, e que tinha um conhecimento impressionante sobre literatura, arte e psicologia. Era articulado, charmoso, e tinha aquele tipo de confiança que só vem de alguém habituado ao sucesso. Quando olhei para o relógio, 3 horas haviam se passado, e o bar estava quase vazio. Meu Deus, preciso ir, disse, surpresa com o tempo transcorrido. Tenho o painel logo pela manhã. James assentiu, sinalizando para o garçom trazer a conta. Foi um prazer conhecê-la, Catherine, disse, sua voz tornando-se ainda mais baixa. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente durante a conferência. Enquanto ele pagava a conta, insistindo em cobrir minhas bebidas também, notei um pequeno pin na lapela de seu terno. Era uma forma geométrica em vermelho e preto que não reconheci, mas que parecia vagamente familiar. Símbolo interessante, comentei. Seus dedos tocaram o pin momentaneamente, quase como um gesto protetor. É de um clube ao qual pertenço. Talvez um dia eu lhe conte mais sobre ele. Trocamos números de telefone. E ao me levantar para sair, ele segurou minha mão por um instante a mais que o necessário. Catherine. Ele disse meu nome como se estivesse saboreando. Durma bem. Voltei para meu quarto com uma sensação estranha no peito, uma mistura de excitação e apreensão. Não conseguia parar de pensar em seus olhos, em sua voz, na maneira como ele parecia prestar atenção completa a cada palavra que eu dizia. Me peguei pensando em como seria interessante compartilhar essa experiência com vocês, como se pudessem me aconselhar sobre o que estava por vir. Porque algo me dizia que meu encontro com James Blackwood era apenas o começo de uma história muito mais complexa do que eu poderia imaginar. O painel na manhã seguinte foi um sucesso, apesar da minha noite mal dormida. Falei sobre as mudanças no mercado editorial, sobre como os leitores buscavam cada vez mais autenticidade e profundidade emocional nas histórias. Enquanto discursava, meus olhos varriam a plateia inconscientemente, procurando por um par de olhos azuis. Mas James não estava lá. Foi apenas no final da tarde, quando eu visitava os estandes, que o encontrei novamente. Ele estava conversando com um homem mais velho perto da seção de arte e fotografia, ambos examinando um livro de capa preta. Quando me viu, seu rosto se iluminou de uma maneira que fez meu coração acelerar. Catherine, ele disse, aproximando-se depois de despedir-se do homem. Você estava brilhante esta manhã. Você assistiu? Perguntei surpresa. Do fundo do salão. Não queria distraí-la. Ele sorriu. Gostei especialmente da sua análise sobre como o trauma influencia a narrativa contemporânea. Fiquei genuinamente impressionada que ele tivesse prestado tanta atenção. Já que você cumpriu seus compromissos profissionais do dia, ele continuou, gostaria de jantar comigo esta noite? Conheço um lugar que acho que você vai apreciar. A resposta sensata seria recusar. Mal o conhecia. Chicago era minha casa. São Francisco apenas uma parada temporária. E havia algo em James Blackwood que gritava, complicado. Mas talvez fosse exatamente isso que me atraía. Adoraria, respondi. O restaurante que ele escolheu ficava no alto de Russian Hill, com vista panorâmica para a cidade. O ambiente era sofisticado, com iluminação baixa e mesas bem espaçadas que garantiam privacidade. James pediu vinho sem consultar o cardápio.
um Pinot Noir que o sommelier tratou com reverência especial. Você vem muito a São Francisco? Perguntei, enquanto apreciávamos a entrada. Tenho uma casa aqui, ele respondeu. Divido meu tempo entre São Francisco, Nova York e, ocasionalmente, Londres. E você? Primeira vez na cidade? Segunda, na verdade. Vim para um casamento há alguns anos, mas praticamente não vi nada além do local da cerimônia. Ele inclinou-se ligeiramente. Então precisamos corrigir isso. Se tiver um dia livre antes de voltar, seria um prazer mostrar-lhe alguns lugares menos turísticos. A ideia de passar um dia inteiro com ele era ao mesmo tempo tentadora e intimidante. James tinha uma presença que ocupava o espaço, que fazia todo o resto parecer menos vívido em comparação. Durante o jantar, a conversa variou de literatura a viagens, de filmes a filosofia. Em certo momento, mencionei casualmente meu interesse por psicologia. Ah, sim, disse James, seus olhos brilhando. Você mencionou que estava interessada no manuscrito de psicologia comportamental. Qual é o tema específico? O poder dos ambientes na construção da percepção e das emoções, respondi. Como os espaços físicos podem manipular nossos sentidos e sentimentos. Algo mudou em sua expressão. Foi sutil, um leve enrijecimento ao redor dos olhos, uma intensificação do olhar. Um tema fascinante. Ele disse lentamente. Acredito firmemente no poder dos ambientes para transformar experiências. Fez uma pausa, girando a taça de vinho entre os dedos. Já ouviu falar em cromoterapia? Balancei a cabeça negativamente. É o estudo de como as cores afetam nosso estado psicológico. O vermelho, por exemplo. Ele fixou seus olhos nos meus. É associado à paixão, ao perigo, à vida. Estimula o sistema nervoso, acelera os batimentos cardíacos. Como para ilustrar seu ponto, senti meu pulso acelerar sob seu olhar. Tenho um projeto pessoal relacionado a isso, ele continuou. Talvez um dia eu possa lhe mostrar. O resto do jantar transcorreu em um clima cada vez mais carregado de tensão não resolvida. Suas mãos ocasionalmente tocavam as minhas ao passar o pão ou ao enfatizar um ponto na conversa. Cada contato enviava ondas de calor pelo meu corpo. Era ridiculamente adolescente a maneira como eu reagia a ele, e ainda assim não conseguia controlar. No caminho de volta ao hotel, no banco de trás do carro particular que ele havia chamado, o silêncio era quase ensurdecedor. A cidade passava pelas janelas em um borrão de luzes, mas tudo que eu conseguia perceber era sua presença ao meu lado, o leve aroma de sua colônia, o calor que emanava de seu corpo. Quando chegamos ao hotel, ele acompanhou-me até o elevador. Obrigado pela companhia, Catherine, ele disse, sua voz mais rouca que o normal. Foi uma noite memorável. Obrigada pelo jantar, respondi, consciente da proximidade entre nós no espaço confinado do elevador. Quando as portas se abriram no meu andar, hesitei. Uma parte de mim, a parte sensata, racional, dizia para sair do elevador, agradecer pela noite e ir para meu quarto sozinha. Mas havia outra parte, uma que eu raramente ouvia, que queria convidá-lo a entrar. Antes que pudesse decidir, ele se inclinou e beijou meu rosto, perigosamente perto da comissura dos meus lábios. Durma bem, sussurrou, e deu um passo para trás, mantendo as portas abertas com o braço. Saí do elevador em um estado de confusão emocional que não experimentava desde... Bem, talvez nunca. Em Chicago, minha vida era organizada, previsível. Em menos de 48 horas em São Francisco, eu me sentia como uma versão diferente de mim mesma, atraída para uma órbita que não compreendia completamente. Enquanto deslizava o cartão para abrir a porta do meu quarto, meu telefone vibrou com uma mensagem. James. Amanhã, 2 p.m., mostrarei a você um São Francisco que poucos conhecem, se estiver interessada. Olhei para a mensagem por longos momentos. Em Chicago, eu provavelmente teria inventado uma desculpa, priorizado o trabalho, escolhido o caminho seguro. Mas aqui, nesta cidade de névoa e mistério, a milhares de quilômetros da minha vida cotidiana, senti-me livre para ser alguém diferente. Alguém mais ousada. Estarei esperando no lobby, respondi, e quase pude ver seu sorriso do outro lado da cidade. Acordei na manhã seguinte com uma estranha mistura de ansiedade e excitação. O relógio digital ao lado da cama marcava 8h37, e a luz do sol de São Francisco filtrava-se pelas cortinas do hotel. Tive um impulso momentâneo de ligar para Jennifer, contar sobre o homem que havia conhecido, pedir conselhos. Mas isso seria admitir que algo estava acontecendo, algo além de um flerte casual durante uma viagem de negócios. Passei a manhã no último painel da conferência, mas meus pensamentos divagavam constantemente. Às 2h em ponto, desci ao lobby. James já estava lá, em um visual mais casual que o dos dias anteriores. Calça jeans escura, camisa branca de linho e um blazer azul marinho,
De alguma forma, ele parecia ainda mais atraente assim. Pontual. Ele sorriu aproximando-se. Gosto disso. Saímos para uma tarde que parecia a saída de um cartão postal. Céu claro, temperatura amena, a cidade reluzindo sob o sol de outono. James dirigia um Audi conversível preto, e conforme deixávamos o centro da cidade, senti uma liberdade que não experimentava há anos. Para onde estamos indo? Perguntei, enquanto o vento bagunçava meu cabelo. Paciência, Catherine, ele respondeu, lançando-me um olhar divertido. Você sempre precisa saber tudo com antecedência? Geralmente sim, admiti. Gosto de estar preparada. E como está funcionando esse método para você? Havia um tom provocativo em sua voz. A vida raramente segue nossos planos cuidadosamente elaborados, não é mesmo? Algo naquela observação tocou um ponto sensível. Tem funcionado perfeitamente bem. Respondi, um pouco na defensiva. Minha vida em Chicago é exatamente como planejei. E é exatamente o que você deseja? Seus olhos permaneceram na estrada, mas pude sentir a intensidade de sua pergunta. Não respondi imediatamente. A verdade era que nunca havia realmente me feito essa pergunta. Minha carreira estava no caminho certo, meu apartamento era confortável, minha rotina agradável. Mas desejo? Paixão? Essas eram palavras que raramente entravam no meu vocabulário diário. Nosso primeiro destino foi um pequeno café escondido em North Beach, onde James era conhecido pelo nome, e onde nos serviram um expresso que ele jurou ser o melhor da cidade. De lá, caminhamos até uma livraria antiga, com prateleiras que chegavam ao teto e um gato laranja que dormia sobre pilhas de primeiras edições. Escolha um, disse James, gesticulando para as estantes. Um presente. Percorri os títulos até encontrar uma edição antiga de Rebecca, de Daphne du Maurier, um dos meus romances favoritos. Excelente escolha, ele comentou, folheando as páginas amareladas. Uma história sobre obsessão, identidade e os segredos que mantemos. Ele olhou para mim intensamente. Às vezes me pergunto, Catherine, quais segredos você guarda por trás desses olhos inteligentes? Senti um rubor subir pelo meu pescoço. Nada particularmente interessante, receio. Discordo. Ele pagou pelo livro e entregou-o a mim. Acredito que há muito mais em você do que deixa transparecer. Depois disso, James me levou a lugares que não constavam em nenhum guia turístico. Um observatório abandonado com vista para o Pacífico, um pequeno museu dedicado a ilusões óticas, uma galeria de arte experimental em um armazém renovado. Em cada lugar, ele parecia conhecer os proprietários, ser recebido como um velho amigo ou um patrono valorizado. No final da tarde, enquanto observávamos o pôr do sol de um mirante isolado, James se aproximou de mim. Estávamos sozinhos, o vento do mar agitando nosso cabelo, a cidade se estendendo abaixo de nós, começando a acender suas luzes. O que achou da sua introdução ao meu São Francisco? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. É como se você tivesse me mostrado uma cidade completamente diferente da que eu achava conhecer. Respondi honestamente. Às vezes precisamos de alguém para nos mostrar o que esteve diante de nossos olhos o tempo todo. Ele disse, seus dedos tocando levemente meu rosto. Alguém que veja além da superfície. Quando seus lábios tocaram os meus, foi como se uma corrente elétrica percorresse meu corpo inteiro. O beijo foi suave a princípio, quase reverente, mas logo se aprofundou, tornando-se algo mais urgente, mais exigente. Minhas mãos encontraram caminho até seu peito, sentindo seu coração acelerado sob meus dedos. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos ofegantes. Você tem um efeito muito estranho em mim, Catherine Hayes, ele murmurou contra meus lábios. No carro, voltando à cidade, um silêncio carregado de tensão não resolvida pairava entre nós. Quando chegamos ao hotel, ele estacionou e virou-se para mim. Gostaria de jantar no meu apartamento esta noite? Perguntou, seus olhos nunca deixando os meus. Sou um cozinheiro razoável. Toda a fibra do meu ser racional gritava que era cedo demais, que mal o conhecia, que isso estava acontecendo rápido demais. Mas havia algo em James Blackwood que desafiava minha habitual cautela. Adoraria, respondi, e o sorriso que ele me deu fez meu coração disparar. O apartamento de James ocupava o último andar de um edifício Art Deco em Pacific Heights. Quando o elevador privativo se abriu diretamente na sala de estar, fiquei momentaneamente sem palavras. O espaço era impressionante. Pé direito alto, janelas do chão ao teto oferecendo uma vista panorâmica da Bahia, decoração minimalista mas claramente cara, com peças de arte contemporânea estrategicamente posicionadas. Bem-vinda, disse James, observando minha reação com aparente satisfação. É lindo, comentei, caminhando até as janelas para absorver a vista.
Você mora aqui sozinho? Sim, ele respondeu, dirigindo-se a um bar de mármore no canto da sala. Moro sozinho há muito tempo. Havia algo em seu tom que sugeria uma história mais complexa por trás daquela simples afirmação. Vinho? Assenti, e ele abriu uma garrafa de tinto, servindo-nos em taças de cristal. Sente-se confortável. Ele indicou o sofá. Vou preparar o jantar. A cozinha era integrada à sala, permitindo que conversássemos enquanto ele cozinhava. Observei-o trabalhar. Movimentos precisos, eficientes, com a mesma concentração intensa que parecia aplicar a tudo. Como alguém que viaja tanto consegue manter um lugar assim? Perguntei, passeando pelos livros na estante. Tenho bons funcionários, ele respondeu, e aprecio ter um refúgio próprio em cada cidade onde passo tempo significativo. Havia algo estranhamente impessoal no apartamento. Percebi enquanto examinava o ambiente. Era belíssimo, mas faltavam os pequenos detalhes que normalmente tornam um lugar verdadeiramente habitado. Fotos de família, lembranças de viagens, aqueles objetos sem valor que acumulamos ao longo da vida. Minha atenção foi atraída para uma porta no outro lado da sala, parcialmente aberta, revelando um vislumbre de algo vermelho. Sem pensar, caminhei em direção a ela. Catherine, a voz de James firme e súbita, me fez parar. Virei-me para encontrá-lo me observando com intensidade. Aquela área é privada, ele disse, seu tom suavizando-se ligeiramente. Por favor, respeite isso. Desculpe, murmurei, sentindo-me estranhamente reprimida. Eu não pretendia invadir. Ele sorriu, quebrando a tensão momentânea. Não precisa se desculpar. Apenas há partes de nossas vidas que revelamos gradualmente, não concorda? O jantar foi delicioso. Risoto de açafrão com frutos do mar que rivalizava com qualquer restaurante de luxo. James era um anfitrião atencioso, mantendo a conversa fluindo com perguntas sobre minha infância, meus sonhos, minhas ambições. Percebi que enquanto ele extraía informações sobre mim com facilidade, raramente oferecia detalhes pessoais em troca. Você sempre foi tão reservado? Perguntei finalmente quando estávamos saboreando a sobremesa. Peras caramelizadas em vinho do Porto. Reservado? Ele pareceu considerar a palavra. Prefiro pensar que sou seletivo, com meu tempo, minha atenção, minhas confidências. Seus olhos encontraram os meus sobre a mesa. Mas você, Catherine, desperta minha curiosidade de uma maneira que poucas pessoas conseguem. Depois do jantar, ele colocou uma música baixa, jazz contemporâneo, e nos serviu conhaque em pequenos copos de cristal. Sentamos lado a lado no sofá, observando as luzes da cidade lá embaixo. O que você busca, Catherine? Ele perguntou subitamente. Na vida? A pergunta me pegou desprevenida. Eu suponho que busco o que todos buscam. Realização? Conexão? Talvez um pouco de aventura ocasional. E você encontrou essas coisas em Chicago? Pensei em minha vida lá. Confortável, previsível, segura. Encontrei algumas delas. Mas não todas. Não era uma pergunta. Nem tudo pode ser encontrado em um único lugar. Respondi defensivamente. Ou com uma única pessoa. Não, ele concordou, aproximando-se. Mas algumas pessoas nos mostram possibilidades que nunca imaginaríamos por conta própria. Quando ele me beijou desta vez, foi com uma intensidade que me deixou sem fôlego. Suas mãos deslizaram pelo meu corpo com uma confiança que sugeria experiência considerável. E eu, que normalmente mantinha controle firme sobre minhas emoções, me vi rendendo a sensações que não experimentava há muito tempo, se é que já tinha experimentado. Mais tarde, enquanto descansávamos em sua cama, os lençóis de algodão egípcio macios contra nossa pele nua, James traçava padrões invisíveis nas minhas costas. Você está tão longe de Chicago agora? Ele murmurou, um sorriso em sua voz. Eu estava. Não apenas geograficamente, mas em todos os sentidos possíveis. A Catherine Hayes, que planejava meticulosamente cada aspecto de sua vida, parecia uma estranha distante. Quando você volta? Ele perguntou. Em 2 dias. Respondi, sentindo um aperto inesperado no peito ao pensar em deixar São Francisco. Em deixá-lo. Fique mais tempo. Virei-me para olhá-lo, incerta se havia ouvido corretamente. Como? Fique! Ele repetiu, seus olhos intensos à luz difusa do quarto. A conferência terminou. Você pode trabalhar remotamente por alguns dias, não pode? Conheça mais da cidade. Conheça mais de mim. Era uma loucura. Mal o conhecia. Tinha responsabilidades. Uma vida esperando por mim. E ainda assim, vou pensar nisso. Respondi, sabendo já naquele momento que provavelmente diria sim. Ele sorriu, aparentemente satisfeito com minha não recusa. Há tantas coisas que quero lhe mostrar, Catherine, disse, seus dedos deslizando pelo meu braço. Tantas experiências que quero compartilhar com você. Havia algo em seu tom que me causou um leve arrepio,
Não inteiramente de apreensão, mas também não apenas de excitação. Era como se houvesse camadas em suas palavras que eu ainda não conseguia decifrar completamente. Como o quê? Perguntei, tentando manter a voz leve. James se levantou, completamente à vontade em sua nudez, e caminhou até uma cômoda. Voltou com um pequeno objeto na mão, o mesmo pin que eu havia notado em seu terno na primeira noite. Você perguntou sobre isso, ele disse, entregando-me o objeto. Era mais pesado do que parecia, feito de algum metal que não reconheci. O design era uma forma geométrica intrincada em vermelho e preto. É o símbolo de uma sociedade à qual pertenço, ele explicou. Um grupo seleto de pessoas com interesses semelhantes. Que tipo de interesses? Perguntei, devolvendo o pin. Ele sorriu enigmaticamente. Experiências sensoriais. A exploração dos limites entre prazer e dor, controle e submissão. Seus olhos encontraram os meus. A capacidade humana de sentir mais intensamente do que jamais imaginou possível. Senti minha garganta secar. Parece intenso. É. Ele colocou o pin de volta na cômoda. Mas também incrivelmente libertador. Há poucas coisas mais poderosas que entregar-se completamente a uma experiência, Catherine. Render-se a sensações que vão além do cotidiano. Voltou para a cama, puxando-me para seus braços. Mas estou indo rápido demais, murmurou contra meu cabelo. Temos tempo, se você ficar. Naquela noite, enquanto ele dormia ao meu lado, fiquei acordada pensando. Havia uma parte de mim, a editora pragmática de Chicago, que estava em pânico com a velocidade com que tudo estava acontecendo, com a intensidade deste homem que eu mal conhecia. Mas havia outra parte, uma parte que eu raramente reconhecia, que se sentia vibrante, desperta, viva de uma maneira que eu não experimentava há anos. E havia aquela porta entreaberta no apartamento, aquele vislumbre de vermelho que ele não queria que eu visse. O que estava escondendo? E por quê? Apesar de todos os alertas em minha mente, eu queria tanto descobrir. Na manhã seguinte, liguei para Jennifer. Vou ficar mais alguns dias em São Francisco, disse, tentando soar casual. Há alguns contatos que quero desenvolver aqui. Catherine Hayes, estendendo uma viagem de negócios? Jennifer soou genuinamente surpresa. Isso é novo. São Francisco deve ter realmente impressionado você. Você não faz ideia, respondi, olhando para James, que preparava café na cozinha, vestindo apenas calças de pijama. Bem, você tem dias de férias acumulados, ela disse. Aproveite. Só garanta que aquele manuscrito esteja revisado até segunda-feira. Prometo. Quando desliguei, James me entregou uma xícara de café, seu sorriso revelando que já sabia minha decisão. Então? Perguntou, apenas para ouvir a confirmação. Ficarei até domingo, respondi. Seu sorriso ampliou-se, aqueles olhos azuis brilhando com algo que não consegui identificar completamente. Satisfação, certamente. Mas também algo mais possessivo? Triunfante? Excelente, ele disse, inclinando-se para beijar minha testa. Temos muito a explorar juntos, Catherine Hayes. Os próximos dias se desenrolaram em um ritmo quase onírico. Por manhãs, eu trabalhava remotamente do apartamento de James, revisando manuscritos, trocando e-mails com autores, enquanto ele atendia a compromissos em sua galeria. À tarde, ele me levava para explorar partes da cidade, algumas turísticas, outras completamente fora dos roteiros convencionais. Cada noite, nossa intimidade se aprofundava. James era um amante surpreendentemente atencioso, sempre consciente de minhas reações, sempre me levando a novos patamares de prazer. Mas havia momentos em que sentia algo calculado em seus movimentos, como se estivesse me estudando, avaliando minhas respostas a diferentes estímulos. E ainda havia aquela porta no apartamento, sempre fechada quando eu estava presente. Quando perguntei novamente sobre ela, no terceiro dia, sua resposta foi evasiva. É meu espaço pessoal, ele disse, beijando meu pescoço de uma maneira que sabia me distrair. Todos precisamos de nossos próprios refúgios, não é mesmo? A questão foi temporariamente esquecida quando ele me levou a um jantar com amigos seus. Um pequeno grupo de profissionais bem-sucedidos, todos impressionantemente articulados e sofisticados. Notei que vários deles usavam o mesmo pin que James, discretamente afixado em lapelas ou, no caso das mulheres, como pingentes em correntes finas. Durante o jantar, senti olhares curiosos em minha direção, como se estivesse sendo avaliada. A conversa fluiu em torno de arte, literatura, viagens, tópicos seguros e culturalmente aceitáveis, mas havia subtextos, referências compartilhadas, que eu não compreendia completamente. No caminho de volta ao apartamento, perguntei a James sobre isso. Seus amigos pareciam interessados em mim. Ele sorriu, mantendo os olhos na estrada. Você é interessante, Catherine.
e não estão acostumados a me ver acompanhado. Você não costuma apresentar pessoas que está vendo a seus amigos? Não. Sua resposta foi direta, sem elaboração. E por que eu sou diferente? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. James virou-se brevemente para me olhar. Porque você é diferente. Foi somente na sexta-feira à noite, depois de uma semana inteira na companhia de James, que encontrei a porta aberta. Ele havia saído para atender uma chamada de negócios urgente, prometendo voltar em algumas horas. Sozinha no apartamento, tentei me concentrar no manuscrito que estava revisando, mas meus pensamentos continuavam voltando àquela porta. Finalmente, movida por uma curiosidade que não conseguia mais reprimir, caminhei até lá. Para minha surpresa, estava entreaberta. Hesitei por um momento, consciente de que estava violando explicitamente o pedido de privacidade de James. Mas algo dentro de mim precisava saber. Empurrei a porta suavemente. O quarto era completamente diferente do resto do apartamento. Enquanto os outros ambientes eram minimalistas, em tons neutros, este era dominado por vermelho, paredes carmesim, cortinas de veludo escuro, iluminação difusa e avermelhada. Havia uma grande cama no centro, com lençóis de seda escura, e vários espelhos estrategicamente posicionados. Mas não foi isso que me fez parar, com o coração acelerado. Foi o que vi nas paredes. Fotografias emolduradas. Dezenas delas, todas de mulheres. Aproximei-me lentamente, examinando as imagens. Eram artisticamente compostas, muitas em preto e branco com detalhes em vermelho. As mulheres posavam em diversas situações, algumas claramente sensuais, outras mais inquietantes. Em algumas, reconheci elementos de bondade, de submissão, e em todas havia algo nos olhos das modelos, uma mistura de êxtase e vulnerabilidade que me causou um arrepio. No centro da parede principal, uma fotografia maior que as outras chamou minha atenção. Era uma mulher de costas, nua, com marcas de corda em sua pele pálida, cabelos escuros caindo como uma cascata. O rosto estava parcialmente virado. Apenas um perfil visível, mas havia algo familiar. Aproximei-me mais, sentindo o sangue congelar nas veias. A mulher tinha uma pequena marca de nascença no ombro esquerdo, exatamente como a minha. Recuei, chocada, tentando processar o que estava vendo. Mas não era possível. Nunca havia posado para tal fotografia. Nunca havia estado naquele quarto antes. E ainda assim, a semelhança era incrível. Você não deveria estar aqui. A voz de James, fria e controlada, veio da porta. Girei assustada para encontrá-lo parado na entrada, seu rosto completamente desprovido da calidez com que eu havia me acostumado durante a semana. James, minha voz saiu trêmula. O que é isso? Quem são essas mulheres? Ele entrou no quarto lentamente, a porta fechando-se atrás dele com um clique suave, mas definitivo. São experiências, ele respondeu, sua voz assumindo uma qualidade diferente, mais baixa, mais intensa. Memórias. E esta? Apontei para a fotografia da mulher de costas, tão parecida comigo. Quem é ela? Um sorriso lento formou-se em seus lábios. Isso, Catherine, é o que os artistas chamam de premonição. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Não entendo. Entende sim. Ele se aproximou, seus movimentos predatórios. Você entendeu no momento em que nos conhecemos no bar do hotel. Houve um reconhecimento imediato. Não de mim especificamente, mas do que eu poderia representar para você. E o que seria isso? Libertação. Ele sussurrou, agora perto o suficiente para tocar meu rosto. A oportunidade de ser alguém além da cuidadosa editora de Chicago. Tão contida, tão limitada. Desviei de seu toque, meu coração batendo forte contra minhas costelas. Você planejou isso. Me observou durante a conferência, me abordou deliberadamente. Não era uma pergunta, mas ele respondeu mesmo assim. Sim. Não havia vergonha em sua admissão, apenas aquela mesma intensidade calculada. Vi algo em você, Catherine. Algo que talvez nem você mesma reconheça ainda. E o que seria? Desejo, ele disse simplesmente. Não apenas por prazer físico, mas por experiências que transcendem o ordinário. Por sentir algo verdadeiramente profundo, mesmo que esse sentimento venha misturado com medo. Recuei mais um passo. Você não me conhece. Conheço o suficiente. Seus olhos varreram meu rosto. Conheço o tipo de livros que você edita. Histórias de paixão obscura, de transformação através de encontros intensos. Conheço a maneira como você reagiu ao meu toque, como se estivesse faminta por sensações. E conheço o fato de que, apesar de todos os seus instintos de autopreservação, você está aqui, em meu apartamento, uma semana depois de nosso primeiro encontro.
Havia uma verdade dolorosa em suas palavras que não consegui negar. Desde o momento em que vi James no bar, algo em mim havia reconhecido uma possibilidade de aventura, de intensidade, que minha vida organizada em Chicago nunca ofereceria. As outras mulheres? Perguntei, tentando manter a voz firme. O que aconteceu com elas? Seu sorriso tornou-se enigmático. Algumas continuam em contato. Outras seguiram seus caminhos. Cada uma levou consigo uma parte da experiência. Experiência? Repeti, meu tom agora mais duro. É isso que sou para você? Uma experiência? Todos somos experiências uns para os outros, Catherine. Ele respondeu, sem se abalar com minha indignação. A questão é se a experiência nos transforma, nos enriquece, ou se apenas passa por nós sem deixar marca. Olhei novamente para a fotografia na parede. Aquela mulher tão semelhante a mim, exposta, vulnerável, marcada. O que você quer de mim, James? Quero oferecer-lhe um convite, ele disse, indicando o quarto ao nosso redor com um gesto amplo, para explorar aspectos de si mesma que talvez nunca tenha reconhecido, para sentir a liberdade que vem da completa rendição. Ele se aproximou novamente, e desta vez, não recuei. O quarto vermelho é um espaço de transformação, Catherine, um lugar onde identidades são temporariamente suspensas, onde sensações são amplificadas, onde limites são testados, sempre com consenso, sempre com cuidado. Seus dedos tocaram meu rosto suavemente, e apesar de todo o meu alarme, do choque da descoberta, senti aquela mesma corrente elétrica que havia experimentado em nosso primeiro beijo. Estou assustada, admiti, finalmente verbalizando o que sentia desde que entrei naquele quarto, desde que conheci James, para ser honesta. O medo é parte da experiência, ele disse, seus lábios a centímetros dos meus. Abraçá-lo é o primeiro passo para a libertação. Naquele momento, confrontada com a realidade de quem era James Blackwood, do que ele buscava, do que ele via em mim, eu tinha uma escolha clara. Poderia sair daquele apartamento, voltar para Chicago, retornar à minha vida segura e previsível. Ou poderia ficar e descobrir se o que ele via em mim, aquela fome por experiências intensas, aquela capacidade de rendição, realmente existia. Quando seus lábios tocaram os meus, senti algo dentro de mim ceder. Não de medo, mas de reconhecimento. Como se uma parte de mim que havia permanecido adormecida por toda a minha vida adulta, finalmente despertasse. Sim, sussurrei contra seus lábios. Seus olhos encontraram os meus buscando confirmação. Sim, o quê, Catherine? Sim para o seu convite, respondi. Minha voz mais firme agora, apesar do tremor em minhas mãos. Sim para a da experiência. Um sorriso lento formou-se em seu rosto, não de triunfo como eu temia, mas de genuína satisfação. Bem-vinda ao quarto vermelho, ele murmurou, conduzindo-me mais para dentro daquele espaço estranho e fascinante. E enquanto a porta se fechava atrás de nós, senti como se outra porta, uma dentro de mim, estivesse apenas começando a se abrir. As primeiras horas no quarto vermelho foram uma revelação. James conduzia cada momento com uma mistura de autoridade e gentileza que me deixava simultaneamente vulnerável e segura. Suas mãos pareciam saber exatamente onde tocar, quando parar, quando intensificar. Palavras sussurradas contra minha pele me guiavam através de sensações que eu nunca havia imaginado possíveis. Confia em mim, ele repetia, e a cada vez eu entregava um pouco mais de mim mesma. Havia cordas de seda vermelha, suaves contra minha pele, mas firmes o suficiente para me imobilizar. Havia vendas para os olhos, privando-me da visão, intensificando cada toque, cada som. E havia James, sempre atento às minhas reações, sempre consciente dos meus limites, sempre me levando um passo além do que eu acreditava poder suportar. Você está indo muito bem, ele murmurou em determinado momento, seus lábios roçando meu ouvido. A maioria das pessoas luta contra a rendição. Você a abraça. Não respondi. Não podia, com a mordaça de seda entre meus lábios. Mas um gemido escapou, e senti sua aprovação na forma como suas mãos apertaram meus quadris. Mais tarde, quando finalmente me libertou das amarras, quando removeu a venda dos meus olhos, encontrei seu olhar diferente, mais caloroso, mais aberto do que eu jamais havia visto. Você é extraordinária, Catherine, ele disse, traçando o contorno do meu rosto com seus dedos. Sabia desde o primeiro momento que seria. Deitada ao seu lado, meu corpo ainda vibrando com sensações residuais, senti uma estranha clareza mental, como se, ao me render fisicamente, minha mente tivesse atingido um novo nível de percepção. Você faz isso com frequência? Perguntei, minha voz ainda trêmula. Encontra mulheres e as traz para... isso? Ele considerou a pergunta por um momento. Nem todas são convidadas para o quarto vermelho, respondeu finalmente.
É preciso um certo potencial. E as fotografias? Indiquei as imagens na parede com um movimento de cabeça. Memórias, ele disse simplesmente. Cada uma representa um momento de perfeita harmonia entre controle e rendição. Olhei novamente para a de fotografia da mulher que tanto se parecia comigo. Você vai querer fotografar-me também? Seus olhos encontraram os meus. Um sorriso enigmático em seus lábios. Apenas se você permitir. Tudo aqui é baseado em consentimento, Catherine. Virei-me para encará-lo completamente. E depois? O que acontece quando eu voltar para Chicago? Sua expressão tornou-se mais séria. Isso depende inteiramente de você. Não era a resposta que eu esperava, embora não soubesse exatamente o que estava buscando. Garantias? Promessas? Estávamos muito além do território de um relacionamento convencional. Algumas pessoas descobrem que depois de experimentar esta intensidade, não conseguem retornar facilmente à sua vida anterior. Ele continuou, seus dedos traçando padrões leves em meu braço. Outras levam a experiência consigo, incorporando-a de maneiras sutis em seu cotidiano. E algumas encontram um novo caminho completamente. No dia seguinte, meu último dia completo em São Francisco, antes do voo de volta a Chicago, James me levou para um brunch tardio em um café discreto, em Hayes Valley. Estávamos sentados na varanda, o sol de outono criando padrões dançantes através das folhas das árvores, quando ele colocou uma pequena caixa preta na mesa entre nós. Um presente, ele disse, para lembrar-se de nosso tempo juntos. Abri a caixa com dedos hesitantes. Dentro, aninhado em veludo negro, estava um pin, idêntico ao que ele e seus amigos usavam, aquele símbolo geométrico em vermelho e preto. É um convite, explicou James, observando minha reação. Para a sociedade. A sociedade que você mencionou? De pessoas com interesses semelhantes? Ele assentiu. Temos membros em várias cidades, incluindo Chicago. Encontros regulares, experiências compartilhadas. Seus olhos nunca deixaram os meus. Seria uma maneira de continuarmos conectados, mesmo à distância. Olhei para o pin, sentindo seu peso, não apenas físico, mas simbólico. O que significaria aceitar este convite? Uma parte de mim estava intrigada, seduzida pela ideia de um mundo secreto de experiências intensas, escondido sob a superfície da vida cotidiana. Outra parte hesitava, reconhecendo que havia entrado em território desconhecido com uma rapidez assustadora. Preciso pensar, respondi honestamente. James não pareceu desapontado. Ao contrário, sorriu como se minha hesitação o agradasse. Naturalmente, não há pressa. Naquela tarde, enquanto James atendia a um compromisso de negócios, decidi caminhar sozinha pela cidade. Precisava de espaço para processar tudo o que havia acontecido na última semana. O encontro aparentemente casual no bar, a sedução calculada, o quarto vermelho, e agora este convite para algo mais permanente. Caminhei sem rumo específico, eventualmente encontrando-me no jardim do Palácio de Belas Artes. Sentada à beira do lago, observando os cisnes deslizarem pela água, tentei imaginar como seria retornar à minha vida em Chicago após tudo isso. Voltar ao meu apartamento meticulosamente organizado, às minhas rotinas confortáveis, aos manuscritos e prazos. Seria possível voltar a ser aquela Catherine depois de ter experimentado esta versão de mim mesma? Meus pensamentos foram interrompidos por uma voz feminina. É lindo, não é? Virei-me para encontrar uma mulher sentada no mesmo banco, a alguns metros de distância. Algo em seus traços me pareceu vagamente familiar. Sim, respondi educadamente. É minha primeira vez aqui. Visitando São Francisco? Ela perguntou, um leve sorriso em seus lábios. Sim, mas volto para Chicago amanhã. Um lampejo de reconhecimento passou por seus olhos. Chicago, você deve ser Catherine Hayes. Fiquei instantaneamente alerta. Como você sabe meu nome? Ela sorriu e então notei, quase escondido sob a gola de seu suéter, o contorno familiar de um pin vermelho e preto. Meu nome é Helena, ela disse, estendendo a mão. Helena Whitman. Digamos que temos um amigo em comum. Helena Whitman, descobri durante nosso café improvisado em uma lanchonete próxima, havia conhecido James Blackwood 3 anos antes, em circunstâncias notavelmente semelhantes às minhas. Um encontro aparentemente casual durante uma conferência de arte, uma semana intensa, o quarto vermelho. Ele tem um padrão, ela explicou, mexendo distraidamente seu chai latte. Mas isso não significa que não seja genuíno em seu interesse. Você ainda se envolve com ele? Perguntei, tentando esconder meu desconforto. Helena sorriu. Ocasionalmente, quando nossos caminhos se cruzam. James não é o tipo que busca exclusividade. Ela me estudou por um momento. Ele mostrou a você as fotografias, não é? Incluindo uma que se parece muito com você, mas não é você?
Assenti, surpresa. Como você sabe? Porque existe uma que se parece comigo também. É parte de sua abordagem. Encontrar alguém que se assemelhe a um tipo específico que o excita, criar a fotografia como uma espécie de visualização e então trabalhar para transformar a fantasia em realidade. Senti um frio no estômago. Isso parece calculado. É calculado, ela concordou. James é metódico em tudo o que faz, incluindo a seleção de suas companheiras. Ela tomou um gole de sua bebida. Deixe-me adivinhar. Ele acabou de convidar você para a sociedade? Olhei para ela, atônita. Como sempre acontece no último dia. O PIN, o convite para continuar conectada mesmo à distância. A promessa de um mundo secreto de prazer e aventura. Ela riu suavemente ao ver minha expressão. Não me entenda mal. A sociedade existe. É tudo o que ele promete, de certa forma. Mas é também uma maneira de ele manter um catálogo de possibilidades. Possibilidades, repeti a palavra amarga em minha boca. Helena se inclinou para a frente. Catherine, não estou aqui para julgar suas escolhas ou envenenar sua experiência. Pelo contrário, encontrá-la foi coincidência pura. Reconheci você de uma fotografia em seu apartamento durante minha última visita a São Francisco. Mas agora que estamos conversando, sinto que devo oferecer uma perspectiva que não recebi quando estive em sua posição. E qual seria? Que você tem escolhas. Que você pode levar desta experiência o que desejar, sem se comprometer com mais do que está confortável. Ela fez uma pausa. James é um homem extraordinário. O que ele oferece pode ser genuinamente transformador, mas também pode ser consumidor, se você permitir. Pensei nas intensas sensações que havia experimentado no quarto vermelho, na maneira como me senti simultaneamente perdida e encontrada nos braços de James. O que você escolheu? Perguntei a Helena. Fiquei na sociedade por um tempo. Experimentei coisas que nunca imaginei. Conheci pessoas fascinantes. Ela inclinou a cabeça, seus olhos fixos nos meus. Mas, eventualmente, entendi que existem muitas maneiras de experimentar intensidade na vida. O quarto vermelho é apenas uma delas. Quando nos despedimos, Helena me entregou um cartão com seu número. Para quando você estiver de volta a Chicago, independentemente do que decidir sobre James e a sociedade. Voltei ao apartamento de James com a mente fervilhando. Ele já estava lá, preparando o jantar, aparentemente alheio ao meu encontro com Helena. Observei-o movimentar-se pela cozinha com aquela graça controlada que agora reconhecia como parte fundamental de sua personalidade. Teve um bom passeio? Perguntou, sem levantar os olhos do que estava cortando. Esclarecedor, respondi, estudando sua reação. Ele ergueu o olhar, um leve sorriso nos lábios. Conhecer uma cidade sozinha oferece perspectivas diferentes. Encontrei Helena Whitman, disse diretamente, decidindo não prolongar o jogo. A faca pausou momentaneamente em sua mão. Então, com um movimento fluido, ele retomou o corte. Helena está na cidade? Não sabia. Ela me reconheceu. Reconheceu? De uma fotografia em seu apartamento, aparentemente. James colocou a faca de lado, limpou as mãos em um pano de prato e se virou para me encarar completamente. Não havia raiva ou constrangimento em seu rosto. Apenas uma curiosidade calma. E o que Helena compartilhou com você? Que você tem um padrão, que a sociedade é real, mas também uma maneira de você manter um catálogo. Ele considerou minhas palavras por um momento. Helena sempre teve uma perspectiva interessante sobre meus motivos. Deu alguns passos em minha direção. Você acredita que o que experimentou esta semana foi menos real porque não foi a primeira vez que convidei alguém para o quarto vermelho? A pergunta me pegou desprevenida. Não sei. As sensações que você sentiu, ele continuou, agora próximo o suficiente para tocar meu rosto. O prazer, a libertação, a conexão, foram reais, Catherine. O fato de eu ter experimentado algo semelhante com outras pessoas não diminui o que compartilhamos. Havia uma lógica em suas palavras que era difícil refutar. O que havíamos compartilhado tinha sido real, intenso, transformador. A descoberta de que não era única em sua vida não deveria racionalmente diminuir essa experiência. E ainda assim, você já sabia quem eu era antes de me abordar no bar, não é? Perguntei, precisando da confirmação. Seus olhos não vacilaram. Sim. Como? Pesquisei os participantes da conferência. Vi sua fotografia, li sobre seu trabalho, reconheci potencial. Potencial, repeti. A mesma palavra que Helena havia usado. Para conexão, para experiências significativas. Seus dedos traçaram suavemente minha mandíbula. Não me arrependo de minha abordagem, Catherine. Não quando levou a isto. Afastei-me ligeiramente de seu toque. Preciso pensar. Ele assentiu sem tentar me impedir. Naturalmente.
O jantar transcorreu em uma atmosfera estranhamente normal, considerando a conversa que tínhamos acabado de ter. James não tentou me convencer de nada, não pressionou sobre o PIN ou a sociedade. Ao contrário, manteve a conversa leve, como se estivéssemos apenas um casal qualquer, desfrutando de uma última noite juntos, antes de uma separação temporária. Mais tarde, na cama, sua cama regular, não o quarto vermelho, James me segurou com uma gentileza que parecia quase reverente. Independentemente do que você decidir sobre a sociedade, ele murmurou contra meu cabelo, o que compartilhamos foi real, Catherine, e sempre estará disponível para você, se desejar explorá-lo novamente. Adormeci em seus braços, ainda sem certeza sobre o que sentia, sobre o que queria. O voo para Chicago na manhã seguinte foi envolto em uma névoa de emoções conflitantes. James me levou ao aeroporto, me beijou profundamente antes que eu passasse pelo controle de segurança e colocou o pequeno PIN em minha mão. Sem pressão, ele disse, seus olhos intensos nos meus. Apenas uma porta aberta, se você escolher atravessá-la. No avião, olhando pela janela enquanto São Francisco diminuía abaixo de mim, senti uma sensação peculiar de desprendimento, como se a Catherine que retornava a Chicago fosse fundamentalmente diferente da que havia partido uma semana antes. Meu apartamento parecia estranhamente estéril quando entrei. Os móveis organizados, os livros perfeitamente alinhados nas estantes, tudo exatamente como eu havia deixado. Era seguro, familiar e, de repente, claustrofobicamente previsível. Na manhã seguinte, voltei ao escritório. Jennifer me recebeu com interesse evidente. Então, ela disse, encostando-se na porta da minha sala. Como foi São Francisco? Desenvolveu aqueles contatos que mencionou? Algo em seu tom sugeriu que ela suspeitava que havia mais na história do que compromissos profissionais. Foi esclarecedor, respondi, usando a mesma palavra que havia dito a James após meu encontro com Helena. Esclarecedor, ela repetiu, um sorriso sabendo em seus lábios. Bem, seja quem for, parece ter feito bem a você. Está diferente. Diferente como? Ela inclinou a cabeça considerando. Mais presente, menos contida. As semanas seguintes foram um exercício de reintegração. Voltei às minhas rotinas, às reuniões editoriais, aos manuscritos. Mas havia uma inquietação em mim que não conseguia silenciar completamente. Às vezes, no meio de uma reunião particularmente monótona, me pegava pensando no quarto vermelho, nas sensações que havia experimentado lá, na versão de mim mesma que havia descoberto nos braços de James. O PIN permanecia em minha gaveta de joias, intocado, mas não esquecido. Ocasionalmente recebia mensagens de James, nunca pressionando, apenas pequenos lembretes de sua existência. Uma foto da Bahia ao pôr do sol, uma referência a um livro que havíamos discutido. Uma vez, a pergunta simples: pensando em você, como está? Foi um mês depois do meu retorno que finalmente liguei para Helena. Encontramo-nos em um café em Wicker Park, não muito longe do meu apartamento. Ela parecia exatamente como me lembrava, serena, elegante, com aquela mesma qualidade observadora em seus olhos. Você não usou o PIN, ela comentou, notando sua ausência em minhas roupas. Ainda não decidi, respondi honestamente. Helena sorriu. E, no entanto, aqui estamos. Durante as horas seguintes, ela me contou mais sobre sua própria jornada. Como o quarto vermelho havia sido apenas o começo de uma exploração mais ampla de si mesma. Como, eventualmente, havia se afastado da sociedade, não por rejeição, mas por ter incorporado suas lições em sua própria vida, em seus próprios termos. A verdadeira libertação, ela disse, não vem da submissão a alguém como James, por mais transformadora que essa experiência possa ser. Vem de reconhecer e abraçar todos os aspectos de si mesma, incluindo aqueles que a sociedade convencional talvez nos ensine a reprimir. Suas palavras ressoaram profundamente, dando forma a pensamentos que haviam se formado nebulosos em minha mente desde meu retorno. Nos meses seguintes, Helena se tornou uma amiga próxima e uma mentora informal. Através dela, explorei aspectos da minha sexualidade e sensualidade que havia apenas vislumbrado no quarto vermelho. Descobri que o poder da experiência não estava necessariamente nas cordas de seda ou na iluminação vermelha, mas na permissão que havia me dado para sentir plenamente, para abraçar o desejo sem julgamento. James continuava a enviar mensagens ocasionais. Respondia à maioria delas, mantendo uma conexão, mas resistindo ao impulso de mergulhar completamente no mundo que ele oferecia. 6 meses após meu retorno a Chicago, recebi uma oferta de emprego de uma editora mais prestigiosa em Nova York. Era uma oportunidade que, em minha vida anterior, teria aceitado sem hesitação,
o próximo passo lógico em uma carreira cuidadosamente planejada. Mas a Catherine que retornou de São Francisco via as coisas diferentemente. Nova York significaria estar mais perto de James, aumentando a probabilidade de nos reencontrarmos. Significaria talvez um passo em direção à órbita da sociedade. Parte de mim ainda ansiava por isso, por aquela intensidade, por aquele abandono. Foi Helena quem me ajudou a ver além dessa dicotomia. A escolha não é entre uma vida segura em Chicago e James, ela disse durante um de nossos encontros. Existem infinitas possibilidades entre esses extremos. E ela estava certa. Não precisava escolher entre a editora meticulosa que eu havia sido e a mulher completamente rendida do Quarto Vermelho. Poderia criar meu próprio caminho, incorporando elementos de ambas as versões de mim mesma. Aceitei o emprego em Nova York. 2 semanas antes da mudança, enviei uma mensagem para James. Estarei em Nova York no próximo mês. Gostaria de jantar? Sua resposta veio quase instantaneamente. Seria um prazer. O Quarto Vermelho estará esperando se você desejar. Considerei suas palavras por um longo momento antes de responder. Obrigada pelo convite, mas desta vez, prefiro encontrá-lo em terreno neutro. Tenho muito a compartilhar sobre minha própria jornada. Não sei exatamente o que o futuro reserva para mim em Nova York. Não sei se James Blackwood se tornará uma parte regular da minha vida, se eventualmente experimentarei o Quarto Vermelho novamente, ou se nossos caminhos apenas se cruzarão ocasionalmente. O que sei é que a mulher que entrou naquele bar de hotel em São Francisco há quase um ano não é a mesma que agora planeja uma nova vida. O que sei é que aquela semana intensa, aquelas experiências no Quarto Vermelho, me transformaram. Não necessariamente da maneira que James intencionava, mas de formas igualmente profundas. O PIN da sociedade ainda está comigo, guardado em uma pequena caixa junto com outras lembranças. Não o uso, mas também não o descartei. Ele representa uma possibilidade, uma versão da liberdade, mas não a única. Minha verdadeira liberdade, descobri, não está em me render a alguém como James Blackwood, por mais sedutor que seja. Está na capacidade de reconhecer todas as facetas de mim mesma, a editora meticulosa, a amante apaixonada, a exploradora de sensações, e integrá-las em uma pessoa completa, complexa e em constante evolução. No final, o Quarto Vermelho não foi tanto sobre o que James me mostrou, mas sobre o que ele me ajudou a descobrir dentro de mim mesma. A coragem de sentir profundamente, de buscar experiências que ressoem com minha verdade interior e de criar meu próprio caminho, um que não seja nem completamente seguro nem totalmente abandonado, mas autenticamente meu. E essa, percebi, é a mais verdadeira e duradoura forma de libertação. O restaurante em Manhattan tem vista para o Central Park, as luzes da cidade cintilando contra o céu noturno de primavera. Estou alguns minutos adiantada, como sempre, observando a porta enquanto giro a taça de vinho tinto entre meus dedos. Quando ele entra, ainda sinto aquele reconhecimento imediato, aquela eletricidade que experimentei pela primeira vez no bar do hotel em São Francisco. James Blackwood, impecavelmente vestido como sempre, seus olhos azuis varrendo o ambiente até encontrarem os meus. "Catherine!" ele diz sentando-se à minha frente. "Você está deslumbrante." "Obrigada", respondo, consciente do poder em meu sorriso, da confiança em minha postura. Uma confiança que não vem da validação externa, mas de um conhecimento mais profundo de mim mesma. Nova York está tratando você bem, pelo que vejo. Estou criando meu próprio caminho, respondo, e vejo um lampejo de curiosidade em seus olhos. A conversa flui facilmente, como sempre fluiu entre nós. Falamos sobre literatura, arte, filosofia. Ele me conta sobre suas galerias, sobre uma nova exposição que está organizando. Compartilho detalhes sobre meu trabalho na editora, sobre um autor promissor que descobri, sobre a vida que estou construindo. Não menciono Helena, nem as explorações que empreendi por conta própria. Algumas partes da minha jornada são só minhas. Quando o jantar termina, há uma pergunta não formulada entre nós, pairando no ar como um perfume sutil. "O convite para o Quarto Vermelho ainda está de pé", ele diz finalmente, seus olhos nunca deixando os meus. Sorrio, sentindo o peso daqueles meses, daquela transformação. "Obrigada", respondo com sinceridade. "Talvez um dia, mas não esta noite." Algo passa por seu rosto. Não desapontamento exatamente, mas talvez surpresa. "Você mudou", ele observa. "Sim", concordo. "O Quarto Vermelho me mudou. Você me mudou. Mas o que veio depois me transformou ainda mais." Caminhamos juntos pela calçada após deixarmos o restaurante. A noite de primavera agradavelmente morna ao nosso redor. "Sabe", diz James, enquanto esperamos na esquina pelo sinal abrir. "Sempre soube que você era diferente. Desde o momento em que a vi no bar."
Diferente das outras mulheres nas fotografias? Pergunto. Uma ponta de provocação em minha voz. Ele sorri, aquele sorriso enigmático que me intrigou desde o início. Diferente de qualquer pessoa que já conheci. Quando nos despedimos, ele beija minha bochecha, seus lábios demorando-se por um momento a mais que o necessário. Até a próxima vez, Catherine Hayes. Ele diz. Até a próxima vez, respondo. E há uma promessa nessas palavras. Não de submissão ou rendição, mas de um encontro entre iguais, cada um trazendo sua própria força para a dança. Enquanto caminho sozinha pelas ruas de Nova York, sinto o vento da primavera em meu rosto, carregando o aroma de possibilidades. Penso em como uma única semana em São Francisco alterou completamente o curso da minha vida. Não porque James Blackwood me transformou, mas porque me permitiu vislumbrar uma versão diferente de mim mesma. Uma que desde então tenho explorado e expandido em meus próprios termos. O quarto vermelho será sempre uma parte da minha história. James Blackwood sempre ocupará um capítulo significativo na narrativa da minha vida. Mas o livro inteiro é meu para escrever, página após página, capítulo após capítulo. E essa, descobri, é a verdadeira liberdade. Não a que encontramos nos braços de outra pessoa, por mais transformadora que seja essa experiência, mas a que criamos para nós mesmos, dia após dia, escolha após escolha, rendendo-nos não a outro ser humano, mas à autenticidade de quem realmente somos. Enquanto a noite de Manhattan me envolve, sinto-me em casa em minha própria pele de uma maneira que nunca experimentei antes. O quarto vermelho me mostrou o poder da rendição, mas foi o que veio depois que me ensinou o poder verdadeiramente transformador de possuir minha própria história. Esta é a Catherine Hayes que sou agora, nem a editora contida de Chicago, nem a mulher completamente rendida do quarto vermelho, mas uma síntese de ambas e muito mais. Uma mulher em constante evolução, abraçando todas as cores de sua existência, não apenas o vermelho. E para você que acompanhou minha história até aqui, espero que encontre sua própria versão da liberdade, que descubra as cores que ressoam com sua alma, que explore os limites que deseja testar e que, acima de tudo, crie uma vida que seja autenticamente sua. Porque no final, não são os quartos que entramos que definem quem somos, mas o que levamos conosco quando saímos deles.